aqui a remessa enviada, que seria a remessa que foi feita para o crescimento. Vamos ver se tem alguma coisa de 588 a 617. Houve 7 remessas. Essas remessas aqui tem o número do ticket, a data do envio, o destino, foi para o sítio 1 mesmo, os leitões carregados, a idade média no alojamento, o peso médio desses animais, quantos leitões que foram recebidos, então a mesma quantidade que foi carregado foram recebidas. A morte na entrada não teve nenhuma, rejeitado também não, e aqui os valores e os status dessa remessa. Todos os animais já foram alojados. Depois nós temos aqui a remessa recebida, vou informar o mesmo período, 588 a 617. E aqui não tem nenhuma remessa recebida lá do crescimento. Depois nós temos o sumário de produção. Aqui no sumário de produção, ele é um relatório muito importante para eu estar comparando períodos diferentes. Então, por exemplo, eu vou pegar o primeiro semestre do ano passado, 2013, e vou comparar com o primeiro semestre desse ano. Então, aqui eu vou pegar a data de 2013. Então, eu vou colocar aqui 1º de janeiro de 2013. Vou lá para o ano de 2013. Vou selecionar 1º de janeiro. Esse é 1º de janeiro de 2013. Até... até 30 de junho de 2013. Ok. Aqui eu vou dar um ok. Então, foi 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2013. 1º de junho de 2013. Só um minutinho. 1º de janeiro de 2013. Aqui, 1º de janeiro. Ok. Então, foi 072 até 30 de junho de 2013. Então, aqui eu vou clicar no ano e vou informar que é 30 de junho de 2013. Então, eu peguei 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2013. E eu vou comparar esse semestre do ano passado com esse mesmo semestre desse ano. Porque se eu tenho a mesma estrutura, por que esse ano o meu resultado está inferior ao ano passado? Se com a mesma estrutura física. Então, vamos colocar aqui 30 de junho. Desculpa, 1º de janeiro. 1º de janeiro, ok, desse ano, a 30 de junho, que eu sei que é 617. Então, aqui eu vou pedir para executar esse relatório. Bom, então aqui está gerado o sumário de produção. E aqui nós temos os setores. Nós temos o setor de cobertura, o setor de parto, o setor de morte na maternidade, o setor de desmama e aqui o setor de população, que é o inventário. Então aqui, esse relatório, ele permite eu comparar o resultado do ano passado
com o desse ano. Então, aqui eu tenho o número total de coberturas, foi 2.298 no primeiro semestre do ano passado, e o alvo era de 2.273. Desse ano, nós estamos com o alvo, com o número de coberturas de 2.319, o alvo continua o mesmo, 2.273. Então, eu tenho 102% de alvo. Coberturas repetidas. No semestre do ano passado, no primeiro semestre do ano passado, foram 86 retornos e a taxa de retorno fechou em 3,7%. O alvo era 10%. Esse ano, foram 85 coberturas, a taxa de retorno foi de 3,7% e o alvo o alvo era de 10%. Então, eu estou bem abaixo do alvo. Aqui nós temos a média de cobertura. O primeiro semestre do ano passado era 1, esse ano permanece 1, não alterou nada. Primeiras coberturas de leitoas, o ano passado foram 352, que seria 15,9%, e esse ano foram 445, 19,9%. O total de serviço foi de 4.584 e esse ano foi de 2.346. Serviços por cobertura foram 2. Esse ano eu estou usando somente uma monta por cobertura. Informações de parto. No primeiro semestre do ano passado, nós tivemos 2.035 partos. Esse ano, nós tivemos 2.022. A média total de nascidos foi de 13,3 o ano passado. Esse ano mantém os 13,3. Tinha 12,12 nascidos vivos. E esse ano continua os 12,2 nascidos vivos. A média de natimorto era de 0,8. Esse ano aumentou 0,1. Está em 0,9 e mumificado permanece, manteve 0,2. Desmamados, a mortalidade na maternidade. O ano passado, a morte de leitão estava em 10,2%, esse ano está em 11,2%, então aumentou 1% a mortalidade. E as mortalidades abaixo de 2 dias, estava 2,9%, esse ano aumentou, foi para 3,2%. As mortes entre 2 e 8 dias estava 5,5%, esse ano foi para 6,7%. E as mortes acima de 8 dias foi de 1,7% no ano passado, e esse mesmo período desse ano fechou em 1,3%. As informações de desmama. Os desmamados por leitegada, o ano passado estava 10,9%, aqui nós perdemos 0,1 leitão, 10,8%. Isso provavelmente consequência dessa mortalidade que está um pouquinho mais alta do que o ano passado. E aqui o inventário. O inventário o ano passado era de 1.600 e esse ano continua 1.600. Então, o plantel continua estável. Então, no caso específico dessa granja, não houve quase variação, mas há situações que essa variação ela é muito grande de um ano para o outro. Então, é muito bom de você estar avaliando o mesmo período, a mesma estação, para você entender o porquê que o ano passado estava bem e esse ano não está. Por que nesse mesmo mês, o ano passado, estava bem e esse mês não está. Então, assim, esse relatório sumário de produção, ele permite você comparar no mesmo relatório 2 períodos diferentes, estações diferentes, e fica muito legal. Depois nós temos aqui, para finalizar, a taxa de parição. A taxa de parição, geralmente eu tiro um período fechado também. Então, eu sempre volto 115 dias, porque eu quero saber como que se comportaram as fêmeas que eu cobri. O que houve de perda de prenhez, o que foi removida, como que ficou esse período aí de 115 dias. Então, esse relatório é
relatório que eu costumo voltar a 115 dias, mas você pode tirar ele com data atual, para você saber a projeção da sua taxa de parto. Então, você não precisa ter o período fechado. Se você quer saber qual vai ser a sua taxa de parto esperada, você pode tirar ele de um período mais recente, não precisa voltar a 115 dias. Então, vou pegar aqui o período de 437 menos 115, que vai ser 322, e o período de 617 menos 115, que vai ser 502. Aqui eu vou deixar como está, incluir serviço para porcos cobertos e outras granjas, não tem essa situação. Excluir serviço de fêmeas que foram transferidas para da granja, também não tem. Grupo de cobertura. Aqui eu tenho várias opções. Semana de cobertura, outro período, grupo de cobertura. Aqui eu não vou me preocupar com isso, eu vou deixar semana de cobertura mesmo, porque esse grupo de cobertura eu posso alterá-lo dentro do relatório. Então, não me preocupo com isso aqui agora. Essas caixas aqui também não. Então, tudo isso aqui eu posso estar alterando depois do relatório gerado. Aqui eu até vou tirar um período mais recente para vocês verem a projeção da taxa de parto. Então, ao invés de 502, eu vou tirar um período maior. Vou tirar 613. Então, aqui eu vou pedir para executar o relatório. Então, aqui eu já tenho taxa de aparição. E aqui eu tenho o resumo. Foram 3.701 coberturas realizadas no período de 322 a 613, foi o período que eu pedi o relatório. E aqui eu tenho uma legenda. No quadrante superior esquerdo, eu tenho os retornos, ele me mostra que é um retorno. No quadrante superior direito, eu tenho o teste de prenhez negativo. No quadrante inferior esquerdo, eu tenho o descarte. No quadrante inferior direito, eu tenho as mortes. E no centro, eu tenho os abortos. Então, quando eu olho o relatório, eu já sei o que aconteceu. Então, eu sei que essa fêmea aqui foi um retorno de cio, essa daqui foi um teste de prenhez negativo, isso aqui foi um aborto, e assim por diante. Então, aqui eu tenho as semanas de gestação. Eu tenho 17 semanas de gestação. Ou acima de 17. Na verdade, eu tenho mais de 17 semanas de gestação. Aqui eu tenho a semana de cobertura. Semana de cobertura. Aqui, quantas fêmeas cobertas e qual o percentual de fêmeas cobertas. E aqui eu tenho as perdas. Por semana aqui eu tenho as perdas. Aqui mais para frente eu tenho as fêmeas que saíram, fêmeas que foram cobertas e aqui no meio eu perdi essa prenhez. Então eu tive aqui 10 fêmeas que perderam a prenhez, que não estão mais cobertas, ou que foram descartadas, ou que morreram, que abortaram. E aqui 44 partos. Então, se eu pegar os 44 partos e dividir por 54, eu tenho 81% de taxa de aparição. E aqui eu posso estar alterando essa informação. Como que eu vou estar alterando essa informação? Eu venho aqui e ao invés de semana de cobertura, eu vou pedir semana de cobertura, mas pela exibir data. Que data que é? Que semana do calendário de 1000 dias que é? E aqui ele vai mostrar para mim. 322 a 328, 329 a 335 e assim por diante. Depois eu tenho outra opção, semana de porcas prontas para parir, é semana de parto, então não é semana de cobertura mais. Então nessa semana de 436 a 442, eu vou ter 72 partos. Eu tive 72 partos. Depois eu tenho por ciclo.
fêmea que ciclou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Por parto, parto 1, parto 2, parto 3. Aqui depois eu tenho por grupo de cobertura, se tiver algum grupo. Nesse caso aqui eu fiz um grupo de 59 fêmeas e o outro eu não fiz nenhum grupo. Depois eu tenho aqui por genética, eu posso escolher a genética do macho ou a genética da fêmea. Então aqui é a genética da fêmea. Então fica muito bom esse relatório. Eu tirar isso aqui por genética. Eu posso buscar isso aqui por genética do macho. Então se eu tenho várias linhagens de macho, eu posso pedir isso daqui por raça e que fica muito bom esse relatório. Depois eu tenho aqui por idade de primeira cobertura, que é um relatório que fica muito bom. Então aqui eu tenho as perdas, quantas fêmeas cobertas, quantas perdas que eu tive, que tipo de perda que eu tive e quantas saíram. Quantas não paridas, quantos partos e qual foi a taxa de parição. Depois eu tenho aqui peso versus idade das fêmeas. Essa granja, por exemplo, ela não informa peso, por isso que não saiu nada. Anterior período de lactação, o que isso influenciou? A idade, o período de lactação, o que isso influenciou na minha taxa de parto? O que isso influenciou nas perdas que eu tive? Depois eu tenho aqui anterior período, intervalo de mama cobertura, que é o IDC, que isso é uma informação muito importante. Então aqui eu vejo as fêmeas que teve o IDC de 0 dias, fêmeas de um intervalo de mama cobertura 1 dia, intervalo de mama primeira cobertura 2 dias. O que isso influenciou para mim? O que eu perdi? Quais as perdas? Que tipo de perdas? Depois eu tenho aqui detalhes da cobertura. Aqui eu tenho tipo de cobertura, número de coberturas, número de macho usado, único funcionário. Aqui eu vou colocar único funcionário. Então, olha só, eu informando o operador, olha só qual foi o resultado. Então, por isso que aqui eu disse, não precisa preocupar com isso aqui. Não precisa preocupar com esse grupo aqui. Com esse grupo de cobertura, porque isso eu posso alterar dentro do relatório, que é o que a gente está fazendo agora. Depois eu tenho aqui detalhes de cobertura, dia da semana, que fica muito bom. As fêmeas que foram cobertas no domingo, qual foi o resultado? As fêmeas que foram cobertas na segunda, na terça-feira, na quarta-feira, e assim por diante. Depois eu tenho ali detalhes da cobertura, serviços por cobertura, as fêmeas que foram cobertas pela primeira vez e as fêmeas que já foram cobertas pelo retorno, as fêmeas que retornaram ao cio. Então, fica muito esse relatório. Aqui depois eu tenho a opção de ocultar. Então, essa opção aqui, se eu vir aqui nesse quadrante aqui, nesse ícone, se eu clicar aqui, ele vai mostrar todas as saídas, que é o que está aparecendo aqui para nós. Se eu vier aqui nesse ícone, retornos à cobertura, e clicar, ele vai falar, mostra todos os retornos, mostra nenhum retorno, mostra os primeiros retornos, segundo retorno, mostrar terceiro retorno, mostrar quarto retorno ou mais, e mostrar as fêmeas paridas. Aqui eu vou pedir para ele ocultar retorno. Então, o que aconteceu? Todos os retornos desapareceram. Vamos supor que eu queira que não mostre nenhum descarte. Eu vou marcar aqui. Todos os descartes desapareceram. Não tem nenhum descarte aqui. Eu quero que desapareça com os abortos. Então, mostrar nenhum aborto. Todos os abortos desapareceram. E eu não quero mostrar as mortes. Eu venho aqui e desmarco as mortes. Então, vamos voltar todos. É só mesmo para efeito de conhecimento, que você pode estar ocultando ou exibindo, da forma que você achar melhor. Então, esse relatório, ele é muito bom, porque
a partir do momento que ele está gerado, você movimenta, você trabalha dentro dele da forma que você achar melhor. Então, por isso que eu volto a falar de você deixar os relatórios salvos. Porque eles estando salvos para você levar para uma sala de reunião, você não precisa imprimir, não precisa levar papel. Basta levar o computador com os relatórios salvos, e aí você, na medida que for te pedindo algo, você vai personalizando o relatório e vai apresentando, e você faz muita coisa dentro do relatório taxa de aparição. Aqui eu peguei um período maior, que eu queria mostrar aqueles resultados que ainda não chegaram ao final. Então, aqui eu já tenho vários resultados conhecidos, mas aqui eu tenho algumas semanas, igual a semana 14 de 2014, eu tenho 7 saídas e eu tenho 82 fêmeas não paridas. Então, a minha taxa de parição prevista é de 90%. Aqui na semana anterior, eu tenho ainda muitas fêmeas não paridas, a taxa de parição minha prevista é de 92%. E aqui nessa semana, eu tenho 16 não paridas, já pariram 16, e a taxa de parição até agora foi de 91%. Então, a taxa de parição, ou a taxa de concepção até agora, dessas fêmeas daqui para baixo, é em torno de 92%, 90%, 96%, 92% e assim por diante. Então, aqui eu tenho fêmeas que estão cobertas há 3 semanas somente. Então, tem muita coisa para acontecer para cá, mas, por enquanto, a minha taxa de concepção é de 93%. Então, eu peguei um período maior para vocês verem que eu posso tirar um resultado do período fechado, de 115 dias, como eu posso extrapolar um pouquinho mais para eu poder ver a taxa de aparição prevista, estimada, de acordo com as informações que eu tenho até agora.